Olá pessoal, estamos chegando para mais uma aula de Geografia. Professor Raimundo Cruz, como estão vocês? Espero que estejam todos bem, na paz, na tranquilidade. Esperamos em Deus que tudo esteja ocorrendo tudo muito bem com cada um de vocês, com as famílias de vocês, com a escola de vocês, enfim, com todos, ok? Se ajeitem aí nas suas cadeiras, nas suas poltronas para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a população brasileira. Será muito interessante essa aula porque nós vamos falar de nós mesmos, né, da população brasileira, como a população brasileira está, né, o seu crescimento, a sua distribuição, né, no território brasileiro, enfim. Essa é a nossa aula de número 3, né, e nós vamos falar sobre isso, né, sobre a população brasileira. Então veja só, população brasileira para a gente falar da população brasileira, pessoal, nós precisamos falar também do território do Brasil, né? Porque nós vamos falar da distribuição dessa população pelo território brasileiro. Então, uma das primeiras características da população brasileira que nós precisamos falar é a área territorial do Brasil. E a área territorial do Brasil, o Brasil tem dimensões continentais, né? Tem um continente da Terra que é mais ou menos parecido com o tamanho, né? Em se tratando de área territorial, é mais ou menos o tamanho do Brasil, né? É a Oceania, né? Que é o continente que tem mais ou menos 8,5 milhões de quilômetros quadrados também. Mas vejam só, nós não vamos falar de Oceania, nós vamos falar da população brasileira. E por isso nós precisamos dizer que a área territorial do Brasil, ela é de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E é nessa área que está distribuída a população brasileira, né? Essa população imensa aí, né? O Brasil é um país populoso, né? Tem aí hoje, na atualidade, cerca de 211 milhões de habitantes, ok? Isso é aproximado, né? Porque nós não temos a certeza de exatamente quantas pessoas tem no Brasil hoje, porque a cada minuto, aliás, a cada segundo, né? Morre uma pessoa, morre duas pessoas, nasce uma ou duas pessoas também. E aí nós temos diferentes números, né, com relação às mortes e os nascimentos. Mas o que nós temos registrado, né, na atualidade é que nós temos mais ou menos, ou aproximadamente, 211 milhões de habitantes, né, a população bem grande, a população do Brasil. Essa população de 211 milhões, nós chamamos de população absoluta, certo? População total, 211 milhões de quilômetros. Mas nós temos outro tipo de população. No Brasil, em qualquer outro lugar, um país ou estado, né? Que é a população relativa, né? Então, gente, olha, a população relativa é a mesma coisa que densidade demográfica. Então, coloquei aqui, escrevi aqui densidade demográfica, mas é como se eu estivesse escrito população relativa. O que é isso? Tanto a população relativa como a densidade demográfica é a quantidade, né, de habitantes por quilômetro quadrado. Quantas pessoas tem, né, num quilômetro quadrado no Brasil? Isso é uma média que a gente faz, não é regra geral, não é exatamente esses 22,43 habitantes que tem um quilômetro quadrado no Brasil, né? É uma média, tem lugar que não tem ninguém quase morando em um quilômetro, tem lugar que tem mais de 100 pessoas morando em um quilômetro, e quando se faz o cálculo, nós vamos aprender aqui, né, como fazer o cálculo da densidade demográfica, aí chega-se à conclusão que a densidade demográfica do Brasil, na atualidade, nesses dias, é de 22,43 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Ok? Então, se eu perguntar em algum lugar aí para vocês, ou numa atividade, ou numa avaliação, as próximas, né? Qual é a densidade demográfica do Brasil? É mais ou menos essa aí, 22,43 ou 22,4, né? Eu só exijo geralmente uma vírgula, aliás, um número após a vírgula. Então, seria 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. E se eu perguntasse qual seria a densidade demográfica, também seria 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, gravem, densidade demográfica e população relativa significa a mesma coisa, ok? Beleza? E aí, para a gente falar de população brasileira, nós precisamos falar também das regiões, porque são nessas regiões que a população está distribuída, né? As pessoas estão distribuídas, né, nessas regiões. E aí nós temos no Brasil, na atualidade,
né, a última divisão, né, regional do Brasil, nós temos aí a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. São essas as 5 regiões que compõem, né, o Brasil na atualidade. E aí, em termos de população, nós temos esses números aí, né? Região norte, 15.864.454 habitantes. A região nordeste, cerca de 53 milhões de habitantes, né? Um pouquinho mais de 53 milhões. A região centro-oeste, um pouquinho mais de 14 milhões de habitantes. E a região sudeste, que é a região mais povoada, né, na atualidade, tem aí cerca de 80 milhões de pessoas. Muita gente, né, pessoal? E olha só, é uma região que tem uma das regiões que tem poucos estados, né? Só são 4 estados na região sudeste. E tem esse amontoado de gente aí, cerca de 80 milhões de pessoas. Então, com certeza aí, a densidade demográfica ela é bem maior do que em qualquer uma outra dessas regiões aqui, né? Como na região nordeste, na região norte e na região centro-oeste. A região sul também tem uma população mais ou menos, né, grande, que chega aí quase 30 mil, aliás, quase 30 milhões de habitantes a região sul, né? Cerca de 29 milhões 975 mil habitantes. Isso aqui que nós estamos falando são todas população absoluta, certo? População absoluta da região norte, população absoluta da região nordeste, população absoluta da região centro-oeste e assim sucessivamente. Nós não estamos falando aqui de população relativa de cada região. Para se saber isso aí, teríamos que fazer o cálculo, né, dividindo a população pela área territorial de cada região. Ok? Beleza? Vamos para frente, tudo tranquilo? Olha só, os estados do Brasil. Quando falamos em população brasileira, também nós precisamos dar aqui um retoquezinho nos estados do Brasil. E vocês sabem que hoje nós temos no Brasil, eu digo hoje porque nós já tivemos números diferentes desses que nós vamos falar hoje, né? Nós temos hoje no Brasil, a divisão do Brasil, por estados, nós temos 27 unidades. Olha só, não confunda 27 unidades, né, com 26 estados, que nós vamos já falar direitinho. São 27 unidades, que na verdade são 26 estados e um distrito. Olha só o que tem aqui. O Brasil possui 27 unidades da federação, 26 estados e um distrito federal, que é Brasília, ok? Então, nós temos aí hoje 27 unidades, né? Não são 27 estados, são 27 unidades da federação. Nesse total aí temos 26 estados e um distrito federal, que é Brasília, não é a capital do Brasil, lugar muito bonito, né? E que eu já fui algumas vezes e pretendo ir mais vezes aí em Brasília. Ok? Vamos lá, pessoal. Capital do Brasil, Brasília. Para frente aqui. E os municípios? Olha só. Falar em população brasileira, precisamos falar também dos municípios. E hoje o Brasil, eu digo hoje também, pessoal, porque isso muda. De vez em quando, né, um povoado, um município é emancipado e aí passa a ser uma cidade, né? E aí começa a contar e sair desse número aí. Mas na atualidade nós temos aí, desde 2007, né, 5.570 municípios no Brasil. Essa é a composição de municípios no Brasil na atualidade, ok? Piauí tem 224 municípios, né? Nós moramos em um deles, né? Que é a capital do Piauí. E nós temos aí mais 223, né? Fora a nossa capital, que formam aí os 224 municípios do Piauí. Afora, né? Temos municípios grandes, municípios pequenos, né? Municípios médios, enfim, temos 224 municípios, ok? E aí vamos ver a distribuição da população brasileira. O que é isso, pessoal? O que é isso, professor? É o seguinte, a população brasileira ela está desigualmente, ou digamos assim, ela é desigual no que diz respeito à sua distribuição. Como é isso, professor? Como é que essa população é desigual no que diz respeito à distribuição? Gente, olha só, vê se vocês conseguem entender. Ó, existe uma maior concentração em algumas áreas. Eu acabei de falar que a região sudeste, né, em um slide anterior, que a região sudeste tem uma concentração maior de pessoas. Então, consequentemente, lá tem mais gente do que em qualquer outra região do Brasil. Ok? Então, há uma maior concentração em algumas áreas.
e menor concentração em outras. Olha só, na região norte, na região centro-oeste e na região nordeste também, há uma concentração menor. Daí porque nós estamos afirmando que essa distribuição é desigual. É por conta disso. Tem mais gente em um lugar, menos gente em outro. Quando você pega toda essa população e divide pela área territorial do Brasil, aí nós temos uma média de concentração de pessoas. Só que não é real isso. É real na divisão. Mas na prática tem mais gente em alguns lugares, menos gente em outros lugares. É notório isso, é público e notório que vocês que andam por aí pelo interior do estado, né, nas capitais, onde vocês já andaram, na região nordeste, no sul do Brasil, no sudeste. Quem já visitou outras capitais sabe que nas capitais tem uma grande concentração de pessoas. Quando você vai para os interiores, embora a gente já tenha muita gente também nos interiores, mas você percebe que há uma diferença muito grande, né, entre os interiores, ou entre o interior, a zona rural, e a cidade ou a capital. Né? A diferença que eu falo é em número de pessoas. Na capital tem muito mais pessoas do que na zona rural. Ok? Então, por isso que nós estamos dizendo que essa distribuição é desigual. Então, aí vem a densidade demográfica. O que é? Número de habitantes, já falei também no slide anterior, dividido pela área, que é igual à densidade demográfica. Nós vamos, na outra aula, acho que já na próxima aula, fazer o cálculo, né, da densidade demográfica da população brasileira. Mas, é coisa simples, pessoal. É só pegar a população, que pode ser do Brasil, dos Estados Unidos, sei lá, de qualquer país, de qualquer estado, né, de qualquer município, ok? E dividir pela área. Se nós tivéssemos, né, eu não tenho, mas se alguém tiver, né, a área territorial do Grande Disseu, nós pegaríamos a população do Grande Disseu, faríamos uma divisão pela área territorial, que deve ser quilômetro quadrado, e aí a gente encontraria a densidade demográfica do Grande Disseu, que eu acredito que é bem grande em relação, né, a outros povoados ou a outras cidades, né, do nosso estado. Mas é isso, é a divisão, né, da população pela área territorial. Depois nós vamos fazer isso na prática e encontrar aí a densidade demográfica do Grande Disseu. É o cálculo da densidade demográfica que eu acabei de falar, ok? Aí, nessa aula, nós queremos também destacar aqui a mobilidade da população brasileira. O que é isso? A movimentação constante da população no nosso território. Né? É o movimento do famoso vai e vem. Né? As pessoas vão para um lugar, voltam para cá, vão para outro lugar, voltam para cá de novo. Esse movimento nós chamamos de mobilidade da população brasileira. Né? É o movimento constante da população no nosso território. Né? Deslocamento de um lugar para outro. E esse deslocamento é em razão de alguns objetivos específicos. Olha só, a gente pode se deslocar de um lugar para outro com o objetivo de trabalhar, né? Com o objetivo de estudar e com o objetivo de passear. Então, quem não está indo em algum lugar, né? Quem não está nessa mobilidade da população para trabalhar, pode estar indo para estudar ou pode estar indo para passear. Né? Contanto que faça parte dessa mobilidade da população brasileira para que esses objetivos apareçam aqui, né, no que diz respeito à mobilidade da população brasileira, ok? Então eram essas as nossas informações para o dia de hoje, certo? E na próxima aula nós estaremos falando aí sobre a população brasileira ainda, não é? E dizer daquilo que nós estamos já preparando para a nossa atividade, né? Corra agora aí para o grupo, deve já estar aí aparecendo a atividade para que você possa desenvolver aí, né, a aula que você acabou de assistir agora, né? Fixar aí, né, esse conteúdo, você precisa fazer uma atividade. Então agora vai ser a atividade. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, tchau.